Olá pessoal e sejam bem-vindos a um vídeo um pouco diferente aqui no Ideias Radicais. Eu quero fazer uma análise aqui do PL 591 de 2021, que é a privatização dos Correios. Quer dizer, privatização. Não necessariamente. Vamos entender aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo, entenderem como isso aqui não vai gerar um livre mercado em serviços postais, como isso aqui, na verdade, vai gerar um monopólio de 5 anos, o que é uma coisa muito ruim, mas relativamente simples de consertar. Para vocês entenderem também coisas erradas que pessoas de esquerda que só querem defender estatal podem falar sobre essa lei, e também assim, pra vocês entenderem como é que é uma lei. Eu acho que quase todo mundo aqui que tá acompanhando o canal nunca abriu uma lei pra ver isso, que a gente tá num canal que fala entre várias coisas sobre política, então imagina o cidadão brasileiro mediano, então assim, é legal pra você entender como é que é uma lei, como é que é os troços que mandam na tua vida, e como é que é o processo aqui pra você entender. Vamos lá. Então vamos lá, e esse vídeo aqui vai ficar um pouco mais extenso, porque eu quero explicar as coisas aqui um pouco mais detalhes, eu quero que isso seja um vídeo mais profundo pra vocês entenderem. Eu acho que isso aqui é importante, mas vamos lá. Primeira coisa, disposições preliminares. Isso aqui no geral é muito importante uma lei ter. Eu critiquei isso muito no vídeo que eu fiz semana passada sobre uma lei maluca lá no estado de São Paulo, que era sobre publicidade para crianças não pode ter conteúdo LGBT. Só que a lei não me dizia assim, o que é uma criança adolescente para os aspectos dessa lei, qual é a definição? É uma idade? É o que é publicidade? O que você está dizendo que são meios? Só para entender o que essa lei especificamente versa ou não. Então essas disposições preliminares estão dizendo assim, quando eu uso tal palavra, o que eu quero dizer? Quando eu estou falando tal sistema, qual sistema eu estou falando e qual eu não estou falando? Isso aqui é muito importante ter. Eu entendo uma cidade de até 100 mil habitantes não ter isso, numa lei, porque a assessoria tende a não ser muito boa, a assessoria do município tende a não ser muito boa, e o município é pequeno, vai, tá. Mas agora sim, quer falar de coisa séria, isso aqui tem que acontecer, tá? A gente vê isso aqui muito no Gabinete Liberdade. Então ele está dizendo aqui, ó, isso aqui é uma lei sobre a organização e manutenção do Sistema Nacional de Serviços Postais. Então ela não está falando sobre a empresa estatal Os Correios. Ela está falando sobre o Sistema Nacional de Serviços Postais, é mais do que isso, tá? Então dispõe ainda sobre a organização do sistema fora do território nacional. Então não é só no Brasil e internacional. Ele está explicando o que ele quer dizer com as coisas. Serviço postal, conjunto de atividades econômicas, tá? Isso aqui é importante, serviço postal universal, vai aparecer bastante na lei. Sobre conjunto de serviços postais cuja garantia da prestação é obrigação da União. Então, ainda nessa lei, mesmo que ela seja aprovada, não está dizendo assim, o Estado vai sair completamente do business e de falar de carta. Não, não. Ainda existe um serviço postal universal, que é um serviço postais cuja garantia da prestação é obrigação da União. Ainda tem Estado pra caramba aqui, tá? Ainda tem Estado pra caramba aqui. Nos termos do artigo 6, a gente vai ver lá na frente e tudo mais. Ele tá definindo algumas outras coisas aqui, mas eu não acho tão interessante que isso aqui é mais importante só pra definição de lei mesmo. São consideradas correspondências, então coisas que vão ser afetadas por essa legislação. Carta, cartão postal, impresso, envios para SEG, blá, 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 encomendas e as mercadorias adquiridas por comércio eletrônico e por venda direta encaminhadas por meio das redes físicas dos operadores postais. Não é só papel, não. Teus bagulho aqui teus bagulho que você comprou aí na China vai entrar aqui também, tá? Mercado Livre, tudo mais, vai todo mundo entrar aqui. Integra o serviço postal, correio híbrido, integram atividades de atendimento ao usuário, coleta, triagem. Então essa lei aqui está falando não só de papel, de encomenda, papapá. Ela está falando de atendimento ao usuário, de coleta, de triagem, transporte e tudo mais. Então não é uma lei sobre a empresa estatal Os Correios, vamos deixar isso muito claro, tá? Não integram os serviços postais. Serviços realizados de maneira esporádica ou gratuita ou realizados pelo próprio remetente. Então, assim, você pegar um papel e levar na casa do teu amigo, não entra nisso aqui, tá? Aplicam-se ao Serviço Nacional tratados, decretos, portarias, pá. Isso aqui é só obrigatório, né, que tem que estar aqui. Serviços poderão ser explorados pela iniciativa privada mediante atuação em regime privado. Esse artigo 4 aqui, vocês vão ver várias emendas supressivas. Porque o que está dizendo aqui? Os serviços prestados do âmbito no Serviço Nacional de Postagens poderão ser explorados pela iniciativa privada. Porque antes, se você vai enviar isso aqui, tem que ser estatal. Agora não.
Antes existia um monopólio e tudo mais, agora está sendo dito explicitamente. Todas essas coisas aqui podem ser prestadas pela iniciativa privada. Então, teoricamente, está abrindo o mercado aqui no artigo 4º. Lá no artigo 24 a gente vai ver que isso aí muda um pouquinho, tem uns vírgula aí, mas... Serviços prestados em regime privado incluem serviços postais, dentro do artigo 6, que a gente vai ver lá na frente. A exploração dos serviços postais no regime privado observará os princípios constitucionais de ordem econômica, etc. Então tem intervenção estatal aqui. Diversidade de serviços, incremento de sua oferta e qualidade, competição livre, ampla e justa. Isso aqui vai ser ferido no artigo 24. Respeito aos direitos dos usuários, equilíbrio das relações entre operadores postais e usuários dos serviços. Isso aqui abre espaço, cara, pra você legislar e canetar, dizer, existe desequilíbrio entre as relações de alguma... Putz... Isonomia de tratamento dos operadores postais, cumprimento de função social. Cara, isso aqui, com função social, você meteu louco, tá? Então, assim, gente, dentro disso aqui, você pode falar, mas isso aqui não tá cumprindo função no social de serviço de interesse coletivo e... Ainda tem Estado, tá? E desenvolvimento tecnológico e industrial setor. Os caras estão colocando bastante coisa aqui. Artigo 5. Artigo 5º. A manutenção dos serviços postais pela União na forma prevista do inciso 10 se dará pela prestação do serviço postal universal, aquilo que eu falei lá atrás, e pela organização do sistema, e caberá ao Poder Executivo Federal instituir a política destinada à permanente melhoria, instituir a política postal brasileira, aprovar o plano de metas para garantia, definir os demais serviços postais que integram e definir os serviços de interesse social. Então, tá abrindo o mercado? Tá. A iniciativa privada vai poder entrar para entregar carta, impresso, para entregar? Sim. Ela vai estar regulada por tudo isso aqui e ela vai estar submetida a isso aqui tudo. Então não estão metendo louco, livre mercado, tudo mais. Não, ok? Ainda vai responder o Ministério de Comunicações em política de melhoria, em plano geral de metas e tudo mais. Ainda vai responder um monte de coisa aqui. Deixar isso muito claro. Vamos lá. Capítulo 2, Serviços Postais, do Serviço Postal Universal. Artigo 6º. Porque vai ter gente que vai falar isso aí, é o sonho neoliberal. Lê isso aqui. Fica a União obrigada a manter o serviço postal universal no território nacional de modo contínuo e com modicidade de preços. O que é modicidade de preços? Isso aqui pode dar merda, bicho. Porque isso aqui é subjetivo. Um juiz pode falar, eu não achei que o serviço está módico. Paf. Respeitado o disposto na lei e em seu regulamento. Inclui-se no âmbito do serviço postal universal, sem prejuízo de outros, carta, impresso, objeto postal sujeito à universalização, dos serviços para postais. Isso aqui é assim, fazer caixa, selo, essas coisas assim, são considerados eles, tal. Isso aqui depois a gente vai ver, mas assim, o Estado ainda vai dizer, por exemplo, como que tem que ser selo no Brasil. Então, serviços de interesse social. São considerados serviços de interesse social sem prejuízo de outros definidos, promover necessidades dos usuários, procedimentos para o Poder Judiciário, então notificação, justificativa de voto, etc. Campanha comunitária, tal. Isso aqui entra como interesse social. Então o Estado ainda vai regular isso aqui bastante, ainda vai poder interferir nas empresas privadas para mandá-las fazerem isso aqui, talvez. Da garantia da universalização. A União deverá garantir a prestação de serviço postal universal, por isso que eu falei lá, é importante entender isso, por meio de empresa estatal, desde que já existente na data de publicação dessa lei. Então, vai poder ter uma estatal se ela já existe na publicação dessa lei. Então, isso aqui inclui os Correios. Ou celebração de contratos de concessão comum ou patrocinada. Então, ele vai poder conceder o direito de fazer isso. Então, vamos lembrar daquela importância de separar concessão de privatização. Concessão ainda é dever ou obrigação ou direito do Estado fazer, ele está permitindo que outro faça, ele está concedendo isso para outro. Ele não está privatizando e vendendo isso completamente, tá? Então, de novo, não temos uma coisa que completamente livre mercado. Ele vai poder conceder isso para a iniciativa privada de maneira patrocinada para realizar todas essas coisas que ele estava falando aqui antes, tá? Então, vamos lá. Deveria ser observado continuidade e qualidade de prestação de serviço, tal, que bem básico. A garantia de que se trata esse artigo obedecerá aos limites das dotações orçamentárias. Isso aqui é para dizer, segura no orçamento. Mas, enfim. Operador postal designado, então quem entra aqui na celebração de contratos, fica obrigado a
assegurar a continuidade, cumprir metas, realizar a contabilidade de forma segregada e auditável. Legal. Sim, tem que botar isso na lei, tá? Informar os usuários, tal. Isso aqui tá só dizendo, assim, dessa concessão para resolver essas coisas. Da prestação do serviço. Sem prejuízo de outras regras estabelecidas pelo órgão regulador. Então ele tá dizendo assim, os operadores vão ter que fazer. Então quem entrar para fazer serviços postais, como descrito lá atrás, né, para enviar correspondência, seja papelete ou encomenda, quem entrar para fazer isso vai ter que seguir isso aqui e o que mais for de regra estabelecida pelo órgão regulador. Então vai ter um órgão regulador de serviços postais e ele pode passar mais coisas além do que está escrito aqui. Não é livre mercado. Identificar nas correspondências, observar a manutenção, sigilo de correspondência, tal, beleza. Agora sim, submeter-se à fiscalização do órgão regulador. Para que tem que ter um órgão regulador para entregar os pantufinhos que você comprou no Mercado Livre, velho? Pra quê? Como que isso... Como que botar o Estado no meio dessa relação vai melhorar o serviço, cara? Por que os serviços que a gente mais reclama, mais passa raiva, mais paga caro são os que tem agência reguladora? Mas tá aí. O operador do serviço postal deverá fornecer as informações requeridas. Relatórios financeiros, localização da sede, divulgação de transparência e valores cobrados. Então tem que explicar por que são os valores cobrados, os descontos e os serviços. Então você tem que explicar a tua política de preço inteira para um funcionário público lá dentro de um órgão regulador e tudo mais, porque vai que o cara não gosta. Brasil, né, cara? Sem prejuízo do que vier a ser definido pelo órgão regulador, então, além do que eles podem definir lá na frente, tem que ter essas informações aqui. Ainda vai ter várias outras informações que podem ser colocadas, né? Então isso aqui tá dizendo, vai ter regulação pra caramba, tá? Dos direitos e dos deveres. Isso aqui é bem genérico e não vale muito a pena entrar nos detalhes aqui, é mais genérico e tudo mais. Capítulo 6 das competências, que vai ser importante. Compete ao Ministério das Comunicações, então ainda vai ter Estado, ainda vai ter Ministério das Comunicações em cima disso aqui. Elaborar a política destinada à melhoria do Serviço Nacional, política postal, plano de metas, serviços de interesse social, aliás. Compete ao órgão regulador adotar as medidas necessárias, garantir, regular e fiscalizar a prestação de serviço postal universal para toda a população do território. Cara, regular e fiscalizar a prestação de serviços para postais. Então, assim, eu quero fazer selo. Vai estar dentro da agência reguladora, dentro do Ministério das Comunicações. Vai ter regulação fazer selo, cara. Elaborar e submeter ao Ministério das Comunicações proposta plano geral de metas para... Cara, é bastante coisa. Definir as regras para cadastro de operadores postais, fiscalizar, registrar dentro de identificação dos operadores. Cara, bastante coisinha aqui, tá? E pode expandir. Agora, é aqui que fica interessante. Até aqui a gente estava assim, dizendo qual que é as competências regulatórias, quem que manda, os detalhes, e ainda pode expandir bastante, né? Porque sem prejuízo há. Agora é aqui que o negócio fica interessante, porque aqui o que a gente está dizendo é assim, ó, a lei está dizendo qual que é a nova organização do sistema postal. Agora, disposições finais transitórias, como é que isso altera outras leis? Toda lei, né, um pouquinho mais importante, vai alterar outras. Então, como é que ela altera outras? Então, altera a lei 9472, para dizer, ó, fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações e Serviços Postais, a Anatel, entidade integrante da administração, né, vinculada à função de órgão regulador de telecomunicações e dos serviços de Sistema Nacional de Serviços Postais. Então bota toda a regulação disso aqui embaixo da Anatel. Depois a gente vai ver quanto vai custar isso aqui, mais ou menos, né? A agência, o que ela pode fazer? Então tá dizendo assim, quem que regula esse troço e tá alterando essa lei aqui. Quem quiser ler tudo isso aqui, beleza. Aqui é alteração de carreiras, como é que vai ser os cargos de especialista, depois a gente vai ver os salários disso, você vai ficar um pouquinho puto aí. Tem algumas leis específicas. Agora, aqui que pega. Aqui que pega.
Artigo 23. O Poder Executivo Federal fica autorizado a promover a transformação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das Comunicações, com denominação alterada para Correios, com sede no Distrito Federal. Fica autorizado a promover. Então, o Poder Executivo pode, não deve, pode, transformar os Correios em uma sociedade de economia mista, ou seja, pode ter iniciativa privada dentro, com sede no Distrito Federal. Enfim, e vai ficar dentro do Ministério das Comunicações, e isso quando a participação acionária do Estado, né, fica dentro do Ministério das Comunicações. Parágrafo único. Implementada a transformação prevista no caput, que é o trocildo acima, ficam extintos os benefícios tributários que goza a ECT, né, que os Correios têm hoje, porque, caso você não saiba, o Correio não paga imposto, tá? Que não sejam extensíveis às demais empresas. Então não vai ter uma vantagem tributária em cima dos outros. Ah, Correio é mais barato que a concorrência. Claro, não paga imposto, pô. Então isenta todas as outras de imposto. Aí você vai ver como é que o preço muda, né? Isso aqui, então, uma das coisas mais importantes da lei aqui, né? É aqui que você vai ver mais emendas supressivas. Emenda é aquilo que um deputado coloca para alterar a lei. Emenda supressiva é para deletar alguma coisa. Vai ter uma porrada de emenda supressiva. Deleta o artigo 23. Aí não vai mudar nada. Aí você fala, ué, então pode entrar iniciativa privada, mas então ela fica estatal. E daí como é que fica? Começa umas lambanças meio estranhas. Artigo 24. Aqui tá a merda. Isso aqui, cara... Por que que isso tá aqui? Por que que isso tá aqui? A ECT terá exclusividade na prestação dos seguintes serviços postais. Então, os Correios vão virar uma empresa de sociedade mista, então pode ter iniciativa privada dentro, o que não obriga em nada que essa participação acionária seja majoritária. Petrobras é uma sociedade mista, tem patrocinação na iniciativa privada. Agora, o controle majoritário de ações é do Estado. Nada que obriga que o Estado perca o controle da empresa. O que acontece? Então vai ter participação de iniciativa privada numa empresa que tem exclusividade na prestação de atendimento, coleta, transporte, distribuição de expedição para o exterior de carta e cartão postal, serviço público de telegrama, atendimento, coleta, triagem, transporte, distribuição de correspondência agrupada. Então, papelete. Não é encomenda, mas papelzinho tem um monopólio. Parágrafo único. A exclusividade tratada no caput do trocildo acima dura 5 anos. Então, vai virar iniciativa privada sem obrigatoriedade de perder vai virar participação privada sem obrigatoriedade de perder o controle, com um monopólio de 5 anos em carta. Então, pelos próximos 5 anos, não existe o menor motivo para essa empresa melhorar. Porque o que você está criando é um monopólio privado de 5 anos. E aí eu pergunto duas coisas. Primeiro, por que 5 e não 3, ou 4,5, ou 7? E segundo, pra que ter isso? Por que você vai criar um monopólio privado? Qual é a função desse artigo? Deleta esse troço. Emenda supressiva deleta isso aqui. Isso aqui é o grande problema dessa lei. Uma emenda supressiva que deleta isso aqui é engraçado. E aliás, tem um monte de emenda da esquerda aqui. Se você for ver a lista de emendas, assim, 136 emendas até agora. Quase tudo é da esquerda, só chorando, tentando deletar um monte de coisa aqui. Vai provavelmente ser tudo, quase certamente ser tudo rejeitado. Agora tem uma emenda muito engraçada. Que o cara deleta isso aqui só, ele deleta esse parágrafo único. Então por ele, que é de esquerda, cria-se uma estatal com iniciativa privada que vai ter monopólio de carta e fica assim. Deleta isso, mas não deleta isso aqui. Eu não entendi a cabeça do cara, velho. Eu não entendi a cabeça do cara nisso. Mas isso aqui não precisa existir. Olha, isso aqui deveria ser... Bolsonaro podia vetar isso aqui. O problema é que essa aqui é a lei que veio dele, né? Artigo 25. Outra que você olha e fala... Por quê? Isso aqui, cara... Isso aqui é uma coisa que vai desvalorizar os Correios. Porque os Correios já estavam estimados entre 3 a 5 bi em 2017 no governo Temer para privatização. Hoje certamente valem menos porque eles perderam muito negócio de entrega de encomendas. Agora isso aqui vai reduzir o valor dele ainda mais. Por quê? O Poder Executivo Federal poderá, para garantir a prestação do Serviço Postal Universal, realizar outorgas com caráter de exclusividade, então assim, monopólio,
inclusive segregada por região aos concessionários para prestação de serviços postais no que se refere ao artigo 24. Então, depois desses 5 anos, né, porque vai ter um monopólio pelos 5 anos, depois desses 5, o Poder Executivo pode dar um monopólio, separado por região ou não, para uma empresa, não necessariamente essa que vai ser privatizada, outra, para garantir a entrega de alguma coisa. Então, assim, você está comprando uma empresa que vai ter um monopólio por 5 anos, que já é ridículo, e depois disso, a qualquer momento, o Poder Executivo pode dar um monopólio para outra empresa. Porque ele quis, assim. Ele pode dar um monopólio para você, claro. Agora, cara, olha pra mim e me diz se isso aqui não tem... E me diz seriamente que isso aqui não tem risco de virar comércio. Então é curioso, né? Você tem, assim, tava indo meio chatinho, com um monte de regulação em cima e tal, mas abriu, aí, legal, vai virar mista, blá! Monopólio, pode virar monopólio lá na frente, você não sabe o que... Então, assim, é uma lei de livre mercado? Não. É uma lei que vai colocar competição no mercado? Não. É uma lei que privatiza os Correios? Não. Ela permite... Ela transforma em uma sociedade mista que permite que o Estado venda parte das ações, não necessariamente a maioria, e permite que a iniciativa privada entre para competir em encomendas e depois dos 5 anos desse monopólio aqui, em papel. Mas não força a privatização, não gera leve mercado, não sei o quê. É agora você pode. Por isso que as manchetes corretas são sobre a lei que autoriza ou encaminha ou abre caminho para a privatização e abertura do mercado. Mas essa lei não privatiza, não abre mercado e não garante livre competição. Vamos entender a coisa aqui. Aí tem algumas outras coisinhas aqui fica revogado umas coisas, um monte de decreto aqui do ditador lá, de quando a gente... não do regime militar, mas do outro ditador lá. Tem alguns outros detalhezinhos aqui. Agora, o que é interessante também, só pra gente terminar, salários do pessoal de regulação, bicho. Queria notar isso aqui. Porque, né, vai ficar tudo regulado pela Anatel. Então altera-se a lei que diz dos vencimentos do salário da galera. Só que é o salário da galera que vai regular isso, cara. Isso aqui é o salário dos especialistas, tal, para as carreiras, dos técnicos. Tá bem legal, né? Bem legal. Quantos deles que tem? Isso aqui. É um pessoalzinho, cara. É um pessoalzinho que vai ganhar essa grana. Só pra você saber o quanto custa Brasil, tá? Depois, tem mais? Tem mais. Tem mais. Tem mais, gente. Depois vem os técnicos lá, os salários mais baixos e tal. Que é valor de ponto e gratificação de desempenho. Não, porque não tava bom antes. Agora tem gratificação de desempenho. Como é que vai ficar? Cada um tal. E depois justificativa da lei e tudo mais, mas que eu não vou ler aqui. Mas enfim, espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês entenderem como é que funciona a lei, o que vai acontecer aqui. Dúvidas vocês podem botar nos comentários. Por esse vídeo é isso.